Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, nós veremos a parte final da arte de tomar notas no Obsidian. Nós veremos as notas permanentes, que são as minhas principais notas de pesquisa. No caso, eu não faço notas permanentes quando eu estou lendo apenas por entretenimento, mesmo que seja um texto informativo, ou quando eu vejo um vídeo informativo, alguma coisa assim. Essas notas são notas de trabalho, então elas registram ideias que eu considero publicáveis do ponto de vista profissional. Enquanto eu estou lendo, estou estudando dentro da minha pesquisa, quando eu me deparo com uma passagem que dá origem a algum insight, algum tipo de opinião que eu tenha a manifestar a respeito daquela passagem, em vez de introduzir um comentário dentro da nota de literatura sobre o texto que eu estou lendo, o que eu faço então é abrir uma nota permanente e conectar essa nota com o meu comentário à nota de literatura. Então, eu vou mostrar para vocês, primeiramente, a estrutura do que eu chamo de uma nota permanente. Você pode observar que ela começa com uma sequência numérica, que no caso é formada pelo ano, o mês, o dia e o horário em que eu escrevi a nota. Isso, inclusive, se você ativar um plugin nas configurações do Obsidian, ele já cria uma nota com isso que ele chama de um identificador Zettelkasten, que nada mais é do que esse registro no título da nota, da data e do horário em que a nota foi criada. Eu acho isso útil, né? Pelo motivo que eu vou mostrar agora para vocês, eu gosto de ter as minhas notas de literatura organizadas pelo sobrenome dos autores, então fica em ordem alfabética. Mas eu não quero as minhas notas permanentes em ordem alfabética. Então, tendo o identificador Zettelkasten, eu consigo que as notas estejam organizadas pela sua data de criação. Esse é um dos motivos, então, pelos quais eu considero útil que tenhamos, né, esse identificador Zettelkasten. Outro motivo é que eu posso utilizar isso na busca. Eu posso buscar notas pela data de criação, né? Posso encontrar, por exemplo, todas as notas que eu escrevi em junho de 2021. Então, tendo isso como parte do título, abre essa possibilidade, né, da pesquisa por data. E um terceiro motivo, uma terceira utilidade desse identificador, que vocês vão ver daqui a pouco, inclusive eu vou mostrar como eu uso isso em outro software, é que tendo esse número de identidade que é único para cada nota, eu posso me referir às notas fora do Obsidian e caso eu venha a alterar o título da nota no Obsidian, eu alteraria, no caso, a parte dessa sentença, né? E não o identificador. Anotando apenas o identificador em outro software, eu sempre sei de qual nota eu estou falando, mesmo que no Obsidian eu venha no futuro a alterar essa sentença por algum motivo. Então, quando você altera essa sentença dentro, essa sentença que forma o título dentro do Obsidian, ele corrige todos os links, né? Ele já atualiza os links para o novo título. Mas é claro que isso não ocorre fora do Obsidian. Então, você tendo um identificador numérico único para cada nota que você jamais pretende alterar, isso significa que você tem sempre como localizar uma nota, mesmo que você venha a mudar essa frase, mudar essa denominação dentro do Obsidian, né? Então, isso sobre essa sequência numérica que forma o número de identidade da nota. Aqui você pode ver que eu tenho também acrescentado ao título
uma sentença declarativa. Isso me ajuda não apenas a localizar e a buscar a nota também, eu procuro sempre incluir no título o autor ou autora de quem eu esteja falando, para também facilitar na busca, né? Eu posso fazer uma busca específica pelo título, mas, acima de tudo, eu ter uma sentença declarativa como título da nota é bom para a própria clareza do meu pensamento. Eu acho importante como quando você tem uma ideia, que você expresse essa ideia do modo mais claro, direto e preciso de que você for capaz, né? Procure sintetizar essa ideia em uma sentença declarativa, para que você se certifique de que a sua ideia não está vaga, não está confusa e, portanto, que ela não tem muita utilidade para ser registrada em um Zettelkasten. Então, esse título, composto de uma sentença declarativa, tem uma importância no meu pensamento mesmo, né? Para que eu pense melhor sobre o que eu estou estudando. Aí eu tenho ainda aqui no cabeçalho a data, né? Eu acho que mais fácil de visualizar assim do que ter que olhar tudo junto aqui no título. E eu tenho algumas palavras-chave, né? No caso, eu uso as tags nessa área para colocar as palavras-chave e isso ajuda que eu possa localizar futuramente as notas sobre um determinado assunto. Inclusive, eu uso sempre várias tags porque a busca do Obsidian permite que elas sejam combinadas, seja através do operador OR, né? Eu poderia pesquisar consequencialismo de regras OR, OR em caps lock, né? Regras, né? Ou eu poderia simplesmente conjugar consequencialismo de regras, casos subótimos, e aí eu teria outro tipo de filtro na minha busca, né? Se eu uso o operador OR com as tags, eu estou pesquisando uma coisa ou outra, eu tenho uma busca mais ampla. Agora, se eu simplesmente somo as tags na busca, aí eu já tenho uma busca muito mais restrita. Eu estou pegando apenas as notas que de fato conjuguem aquelas tags. Então, usar várias tags dentro do Obsidian te dá essa facilidade, né, no futuro para que você consiga descobrir, redescobrir as suas notas. Bom, passando aqui para o conteúdo da nota propriamente, você vê que ela começa com uma sugestão para o meu eu futuro, digamos assim, né? Eu estou recomendando para mim no futuro que eu leia primeiro esta nota aqui. É uma outra nota permanente, né? Que vai me ajudar a entender o que está acontecendo no conteúdo desta nota. Então, isso já é um hard link, né? É um link direto de uma nota permanente para outra. Esses links é que são fundamentais dentro de um Zettelkasten. Eles é que permitem que as ideias sejam encadeadas de forma a formarem um texto completo, né? Elas acabam dando origem a um manuscrito, no fim das contas, quando você encadeia um certo número de notas. Então, o encadeamento, essa sequência de notas que você constrói num Zettelkasten, você constrói por meio desses links diretos de uma nota para outra. Então, eu aqui digo o que deve vir antes na sequência, nessa sequência em particular. Aí, no caso aqui, eu tenho uma transclusão, eu tenho um bloco aqui que pertence às minhas notas de literatura. Então, isso aqui é um link para uma nota de literatura em que a autora menciona o ponto que eu quero criticar. Então, não é uma citação direta, né? É apenas a utilização da paráfrase que eu já fiz na nota de literatura para que eu não multiplique esforço, né? Para que eu possa aproveitar o esforço de paráfrase
que eu já fiz na nota de literatura. Só que aí tem a referência ao texto original da autora, para que eu também não precise ficar procurando isso quando eu estiver trabalhando propriamente no artigo, no manuscrito que virá depois a partir dessas notas. Aqui vem então meu desenvolvimento dessa ideia, a explicação daquela sentença declarativa que compõe o título da nota, né? E depois a sequência, que nota que eu devo ler depois dessa, né? Porque, como eu estou dizendo, o importante é que as notas permanentes formem sequências. A partir do momento que uma sequência amadurece, você sabe que você já pode escrever um artigo, um texto publicável sobre aquele assunto. Por isso que a nota permanente termina aqui com um link para uma outra nota, justamente dando sequência a esse encadeamento argumentativo, né? Então, isso basicamente é o que eu entendo por uma nota permanente. E aí, se você me perguntar como é que eu opero com isso, chega um certo ponto, como eu disse, que você percebe que você já tem o suficiente, né? Você percebe que já há uma cadeia de notas permanentes dentro do seu Zettelkasten que te dá o suficiente para que você escreva algo em formato linear e submeta à publicação. Quando eu tenho essa percepção de que a minha pesquisa já está suficientemente desenvolvida para isso, muitas vezes, inclusive, esse desenvolvimento acaba acontecendo em uma direção que eu não havia previsto, porque justamente vai dependendo do número de notas que eu escrevo sobre um dado assunto e sobre o modo como essas notas vão se comunicando. Então, chega um ponto que eu visualizo já a possibilidade de construir um texto linear a partir dessas notas conectadas aqui no meu gráfico no Obsidian. Quando isso acontece, eu escrevo um outline do texto que eu pretendo publicar. Esse outline, é claro, não precisa refletir exatamente a estrutura que o texto publicado virá a ter. Eu posso alterar o outline enquanto eu o executo, mas eu particularmente gosto de visualizar um plano, uma estrutura antes de começar a elaborar o texto propriamente dito. Então, eu elaboro o outline. E em cada seção desse outline, eu distribuo as notas permanentes que dizem respeito a ela. Eu posso fazer isso em vários aplicativos, eu não vejo necessidade de fazer isso necessariamente no Obsidian, embora eu possa fazer nele também, mas eu particularmente gosto de usar mais o Rowan Research para fazer esse planejamento do meu trabalho. Antes eu fazia o planejamento no Notion e recentemente eu fiz uma migração para o Rowan. Então eu posso mostrar aqui para vocês. Esse é o artigo no qual eu estou trabalhando. Aqui eu tenho o outline dele, né, um primeiro plano da estrutura do artigo, e vocês observarão que aparecem os números aqui de identidade das minhas notas permanentes. Então, em cada parte do artigo que foi planejada, eu distribuo as notas permanentes que serão relevantes, as notas que eu devo observar quando eu estiver escrevendo aquela seção do artigo, tá? Então, aqui do lado, inclusive na barra lateral, eu vou colocando anotações mais soltas, anotações de ideias que me ocorrem enquanto eu escrevo, sobre o que eu deveria escrever numa próxima sessão, coisas desse tipo. Então, isso eu também gosto de escrever no Rowan, né? Não é parte do meu Zettelkasten, porque são notas, como eu disse, muito mais frouxas, improvisadas, com um valor puramente transitório, um valor apenas ligado a este projeto em particular. Então, isso não precisa estar, e a meu ver, nem deve estar dentro do meu
Zettelkasten. Por isso eu faço essa parte aqui de planejamento em um outro software. Mas se você preferir fazer dentro do Obsidian, claro, isso aí é uma questão do gosto pessoal de cada um, né? Mas o importante é que você vê que eu tenho aqui a distribuição das notas permanentes em uma certa ordem para que eu siga escrevendo o artigo. Aí aqui no Obsidian eu tenho propriamente o artigo, uma primeira versão do artigo sendo escrita aqui. Antes eu escrevia naquele software chamado Ulysses, um software muito bom para quem usa os sistemas operacionais da Apple, né? Para quem escreve em Markdown também é um software excelente. Mas recentemente eu tive muitos problemas de sincronização dos arquivos nele, né? Quase tudo que eu escrevi passou a dar problema de compatibilidade quando eu abria em outro dispositivo. Então eu larguei mão e resolvi escrever o artigo no Obsidian mesmo. E como dizem, existem males que vêm para o bem, né? Esse meu problema com o Ulisses foi um desses males, porque eu estou achando muito mais prático e confortável escrever o artigo literalmente ao lado das minhas notas permanentes. Então, o que, que eu faço? Eu olho lá o meu outline, eu vejo em que ponto dele que eu estou, né? Naquele ponto em que eu estou trabalhando, então eu vejo quais são as notas permanentes pertinentes, né? Eu vejo aqui, por exemplo, estou trabalhando em uma objeção a essa autora que forma uma determinada seção do meu artigo. Quais são as notas permanentes pertinentes para isso? São essas 4 notas aqui. Então, no caso, são as 4 notas também que estão abertas aqui. Então, eu vou olhando o que eu digo nessas notas e vou apenas fazendo a transposição dessas ideias, tá? Aqui para o texto do artigo propriamente dito, essa primeira versão do artigo. Como o Obsidian funciona como um editor de Markdown que simplesmente deixa esse arquivo no meu computador, depois basta que eu abra com um outro software. No caso, eu poderia usar o próprio Ulysses para isso, mas eu gosto mais de usar esse software chamado Aya Writer, né, que é um editor de Markdown. Eu abro então esse arquivo no WireWriter e exporto para um arquivo doc para que eu possa fazer a edição final no Word. Posso até mostrar isso para vocês, como é que funciona aqui. Vocês podem ver aqui o meu Zettelkasten, produtos, isso aqui já fora do Obsidian, né? Artigos. Aqui, é que aqui eu estou dentro, desculpa, não estou propriamente no Finder, né? Estava dentro do software que eu estou usando para fazer essa gravação. Então, aqui propriamente no Finder, eu tenho o meu Zettelkasten. Aqui vocês podem ver o artigo, então, clicando nele, eu vou abrir com o software que eu planejei para isso, que é o WireWriter, né? Então, você vê que o WireWriter está abrindo aqui. Pronto. Aí basta que eu venha aqui no arquivo, clique em exportar. E aí você vê que eu já tenho uma pasta de backup aqui, já vai exportar para o Word. Ele vai substituir o arquivo, porque eu já tenho um backup lá. Pronto, agora é só fechar isso aqui. No caso, eu tenho aqui os meus backups dentro do Dropbox, né? É o arquivo que eu acabei de exportar é este arquivo aqui. Abrindo, agora ele vai abrir o Word. Meu computador não é dos mais rápidos, né? Mas pronto, tá aqui agora o Word. Se eu quiser fazer uns retoques finais, fazer a última formatação. Você vê que é um fluxo de trabalho que, pelo menos para mim, funciona. Não tenho tido problemas. Aceito sugestões. Se alguém estiver assistindo e quiser fazer alguma sugestão, é sempre bem-vinda. Mas por enquanto o modo como eu trabalho é assim e eu acho que está dando bem certo. Esse artigo está fluindo muito bem. E o que eu observo é que esse artigo está fluindo muito bem, está muito fácil escrevê-lo,
porque eu me empenhei bastante nas notas permanentes, né? Todas as minhas notas permanentes possuem já todas as referências das quais eu poderia precisar, e eu procurei já desenvolver as ideias ali ao máximo, esclareci o máximo que eu fui capaz cada ideia, não deixei trabalho para ser feito depois. Então, com isso, de fato, na hora de escrever o artigo, é só uma questão de ordenar essas notas linearmente e fazer cortes, porque nem tudo precisa ser utilizado. É bem mais fácil, a meu ver, do que trabalhar a partir de notas mais inacabadas e desorganizadas. Então, espero que isso seja de alguma utilidade para vocês, né? E é isso. Agora vamos aí, nos próximos vídeos do canal, passar mais para o conteúdo filosófico, mas eu espero que esses últimos vídeos, vou colocar o link para eles, inclusive, para vocês. Espero que esses últimos vídeos sobre práticas de pesquisa tenham sido úteis, principalmente para os estudantes que estão começando uma carreira acadêmica, né? Então, pessoal, obrigada por terem acompanhado e até a próxima. Tchau!